hoje eu quero falar sobre saúde. Eu quero falar sobre um item do seu dia a dia que você consome sem medo, a sociedade no modo geral consome sem medo. Ele parece inofensivo, mas é altamente tóxico. E segundo a Organização Mundial de Saúde, é o 7º item do nosso dia a dia que mais causa câncer. Bom, o modelo que conhecemos hoje de pílula anticoncepcional surgiu na década de 60 e hoje é um dos métodos contraceptivos mais utilizados no mundo. A gente aprendeu a gostar da pílula, a gente aprendeu que a pílula é inofensiva, a gente compra na farmácia sem prescrição médica, algumas mulheres pegam no posto e essa pílula vem sem bula. Não raramente eu vejo mulheres indicando a pílula que toma para amigas como quem indica a cor de um batom. A gente aprendeu que a pílula só tem benefícios. A pílula ajuda nos cabelos, a pílula deixa a pele boa, a pílula reduz o fluxo menstrual, as cólicas. Algumas mulheres acham até muito bom não menstruar. Quando a gente vai numa consulta médica, por exemplo, quando a médica nos pergunta: você toma algum medicamento? É muito comum, eu me incluo nisso, sempre respondi: não, só pílula anticoncepcional. A gente aprendeu que a pílula sequer é um medicamento. Mas será que a pílula é tão inofensiva assim? A primeira coisa que eu sinto te decepcionar é que sim, a pílula é um medicamento. E como todo medicamento, ela possui vários efeitos colaterais. Alguns mais graves, outros mais leves, alguns mais raros, outros mais comuns, mas ela possui muitos efeitos colaterais. A principal diferença da pílula para qualquer outro medicamento é que o paciente que toma normalmente não toma no intuito de tratar alguma doença, mas isso não muda o fato de que ela é um medicamento e pior, é um medicamento hormonal. Existem algumas variações na composição das pílulas, mas a mais comum é a pílula combinada, que é uma mistura de 2 hormônios, o progesterona e o estrogênio. E o grande problema desses hormônios é que eles não são idênticos aos hormônios que o nosso próprio corpo produz. Eles são hormônios sintéticos. Eu vou tentar explicar agora de forma bem breve, simplista até, como funciona a ação da pílula, porque assim vai ser mais fácil vocês conseguirem relacionar a ação com os malefícios. As pílulas anticoncepcionais ou qualquer outro método com hormônio, os chamados métodos hormonais, agem basicamente de 3 formas: inibindo a ovulação da mulher, mudando as características do muco vaginal e atrofiando o endométrio para evitar a implantação do óvulo. Hoje eu vou focar especificamente na primeira ação, que é a inibição da ovulação. Então, naturalmente, todos os meses, e aí por isso o nome ciclo menstrual, porque vem da palavra mês. Então, naturalmente, todo mês, o nosso cérebro libera 2 hormônios, um chamado LH e o outro chamado FSH. Esses hormônios são responsáveis por estimular os nossos ovários, fazendo com que eles produzam outros 2 hormônios, que são o estrogênio e a progesterona, e com isso induzindo a liberação do óvulo e também preparando o nosso útero para receber esse óvulo fecundado. Quando a mulher toma a pílula anticoncepcional, em vez de acontecer esse processo natural, o que acontece é que a gente toma esse hormônio sintético, aquela dose de hormônio sintético que imita os hormônios produzidos pelo nosso corpo, imita a progesterona e o estrogênio, e com isso o nosso cérebro entende que não precisa liberar aqueles 2 primeiros hormônios, que é o LH e o FSH. Com isso, o nosso cérebro não estimula os nossos ovários, então ele não produz os hormônios próprios da progesterona e do estrogênio e, consequentemente, não há ovulação, a mulher não ovula. Entendendo que não há ovulação, então a gente também consegue entender uma outra coisa, que também não há menstruação. Isso mesmo, se você toma pílula anticoncepcional, você não menstrua, é como se você estivesse menopausada. Então aquela história de, eu vou tomar pílula anticoncepcional para regular a menstruação é falsa, porque quando você toma a pílula, você não regula a menstruação, você extingue, porque a menstruação é fruto da ovulação. Mas espera aí, Marcela, como assim eu tomo pílula anticoncepcional e eu menstruo todos os meses? Pois é,
Aí a gente vai chegar onde eu queria, na bula. Você já leu isso aqui, esse pequeno pedacinho de papel que eu acho que não vai nem caber no vídeo? Gente, isso aqui é uma espécie de contrato que você assina quando você decide tomar o medicamento. Então, quando você toma um medicamento sem ler a bula, é a mesma coisa que você tivesse assinando um contrato sem ler. E tudo que acontecer depois, você não vai poder reclamar, porque a empresa farmacêutica vai dizer: eu dei para ela todas as informações e ela quis assumir os riscos, ela aceitou tomar. Então eu não tenho responsabilidade nenhuma nisso. Na bula tem grande parte das informações que eu tô passando aqui para vocês hoje. Por exemplo, o anticoncepcional que eu tomava era esse aqui, ó, o Selene. E ele era uma pílula combinada. Olha o que diz aqui na bula. Cada comprimido contém uma combinação de 2 hormônios. Aí a gente vê lá, entre parênteses, o progestágeno, que é a imitação do progesterona, e depois, entre parênteses, de novo, o estrogênio, que é a imitação do estrogênio do nosso corpo. Diz aqui na bula também o que acontece com o nosso corpo quando a gente dá aquela pausa de 7 dias, né? A gente toma 21 comprimidos para 7 dias para acontecer a menstruação. Fala aqui o que acontece. Cerca de 2 a 3 dias após a ingestão do último comprimido, deve ocorrer sangramento semelhante ao menstrual, ou seja, é semelhante, mas o que ele é de verdade? Sangramento por privação hormonal, ou seja, quando você toma pílula, aquele sangramento que você tem não é menstruação, é um sangramento por privação hormonal e não por menstruação, não é um ciclo natural do seu corpo, não é algo normal. Por quê? Porque você não ovulou e só há menstruação quando há ovulação. E aqui a gente também vai encontrar outras informações, no mínimo intrigantes. Olha isso aqui. Embora o medicamento Selene também funcione como um contraceptivo oral, ele não deve ser utilizado exclusivamente em mulheres para contracepção, mas sim reservado apenas para mulheres que necessitam de tratamento para as condições andrógeno dependentes descritas. Recomenda-se ainda que o tratamento seja retirado de 3 a 4 ciclos após a condição indicada ter sido resolvida e que o Selene não seja continuado unicamente para fornecer a contracepção oral. Ou seja, isso aqui vai totalmente contra a postura de muitos médicos, inclusive o meu, que me receitou esse medicamento há muito tempo atrás, porque ele me receitou para único, exclusivo meio de contracepção. Ele não me receitou para tratar nada. Isso aqui foi me receitado apenas como um método contraceptivo e na própria bula diz que não deve ser utilizado dessa forma. E agora vamos para as questões mais graves. Como eu disse no início do vídeo, o anticoncepcional é considerado pela Organização Mundial de Saúde o 7º item do nosso dia a dia mais cancerígeno. E veja bem, não é uma especulação, não é que talvez possa, alguns estudos levantaram a hipótese, não é isso. A Organização Mundial de Saúde enquadrou a pílula anticoncepcional na categoria carcinogênica grupo 1, que é quando há evidências suficientemente comprovadas de que aquele item, de que aquela substância é cancerígena para o ser humano. No site do INCA, eu também verifiquei que, dentre os fatores da história reprodutiva e hormonal das mulheres que desenvolvem câncer de mama, dentre eles a gente tem uso de contraceptivos hormonais. Eu ainda encontrei um estudo da Universidade de Copenhagen, da Dinamarca, onde a prevalência de câncer de mama era 20% maior em mulheres que já fizeram uso de contraceptivos hormonais do que das que nunca fizeram uso desses métodos. Esse índice de 20% era ainda piorado, era ainda mais alto, quando as mulheres tinham mais de 40 anos ou fizeram uso da pílula anticoncepcional por mais de 10 anos. Além da pílula, o DIU hormonal, que no caso é o DIU Mirena, também está vinculado a um risco mais elevado. Mas vamos supor que você não acredita na Organização Mundial de Saúde, nem no INCA e nem nesse estudo que eu apresentei.
Vamos olhar a bula? Vamos ver o que a bula diz a respeito do câncer? Diz aqui na bula: a frequência de diagnóstico de câncer de mama é ligeiramente maior entre as usuárias de contraceptivo oral. Então tá tudo aqui, gente. E eu foquei em falar um pouco mais sobre o câncer, porque hoje em dia a gente escuta muito falar sobre o câncer de mama, é uma doença que dá muito medo na gente, mas não é só isso. Depois que comecei a pesquisar sobre a pílula anticoncepcional, eu vi casos de mulheres que faleceram por causa do uso desse medicamento. Eu vi casos de mulheres que ficaram com sequelas muito graves por causa do uso desse medicamento. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma enxurrada de links para que vocês possam conferir com os próprios olhos de vocês o depoimento de algum desses casos. Eu conheci histórias de mulheres que sofreram de trombose, de AVC, de embolia pulmonar, mulheres que desenvolveram transtornos psicológicos como depressão e ansiedade, mulheres que engordaram muito ou que ficaram com a pele muito flácida ou que não conseguem ganhar massa muscular ou que desenvolveram muita celulite, que tem retenção de líquido. Tudo isso é efeito da pílula anticoncepcional. Isso por si só causa efeitos muito ruins na vida da mulher, mas não só da mulher, mas também na vida do casal. E sem contar que um dos efeitos colaterais que também é muito comum, em algumas conversas com algumas amigas, assim, metade das que tomam anticoncepcional tem esse efeito colateral, que é a baixa libido. Então a mulher toma a pílula anticoncepcional na intenção de prevenir uma gestação, mas o que acontece é que ela perde toda a libido. E aí isso acaba também gerando um conflito entre o casal. E no final das contas, então, a pílula acaba só gerando problemas e ainda colocando a sua vida em risco. O que eu quero dizer para você é que se você está preocupada com a quantidade de veneno que você ingere, considere eliminar da sua vida esse veneno diário, que parece inofensivo, mas não é. Eu sei que existem alguns médicos que defendem de forma ferrenha o uso da pílula. Eles dizem que os riscos que se corre são pequenos comparados ao risco de uma gestação. Não vale de modo algum a pena assumir todos aqueles riscos descritos na bula apenas para evitar uma gestação. Como se ter um filho fosse algo tão terrível assim que valesse a pena correr o risco de contrair todas aquelas enfermidades. Mas o que é mais grave para mim é quando o médico decide por mim e por você o que é melhor para nossa vida. Eles decidem quando eles nos falam só dos benefícios da pílula, eles nos escondem esses possíveis efeitos colaterais.